se a pessoa é cega, aprimora demais a audição. Tem uma amiga nossa que ela é cega, lá da igreja. Ela fala muito isso. Se você fica quietinha a reunião inteira, a cada reunião ela fala assim: oi, eu não te vi hoje, o que aconteceu? Você está quieta? Eles têm uma percepção. Se você foi embora sem cumprimentar, elas percebem, quer saber por que você não foi, se você foi, se você não foi. A percepção deles é excelente. Então, toda vez que você for trabalhar com alguém que tem algum tipo de limitação, lembre-se que essa limitação, muito provavelmente, ele vai ter outro sentido muito aguçado. Tá? E para quem pretende trabalhar com pessoas deficientes visuais, o que vocês precisam estar atentos? São pessoas que se apegam muito. Muito mesmo. Tá? São pessoas excelentes, super carinhosas, mas se apegam demais. São pessoas que vão ficar extremamente dependentes de vocês. Vai ligar mesmo que fosse o dia de folga, vai querer conversar. São pessoas um pouco difíceis nesse sentido, se apegam demais. Mas são pessoas que você pode ser extremamente sincero. Se você for trabalhar a alfabetização de pessoas com deficiência visual, você vai ver que a linguagem deles é mais simples, é como se fosse de uma criança, às vezes, deficiente visual não, mas de surdo. É mais limitada, mas eles se apegam demais. Eles têm, assim, uma percepção fora da base. Mas que não era isso que eu ia falar, era outra coisa. Quando essa parte de trabalhar, tomar cuidado, muito cuidado, porque eles se envolvem emocionalmente, eles se envolvem emocionalmente de forma muito fácil. Então, se você for um homem cuidar, prestar serviço na casa de alguém com deficiência visual, ou mulher ajudando um deficiente visual, eles se apaixonam com muita facilidade. Não funciona. Eles têm esse apego mais forte. Mas eles são pessoas que você pode falar abertamente, ó, eu tô aqui para isso, eles têm a tendência de não se ofender quando você é bem claro. Tá? Eles são mais, porque a gente, às vezes, as pessoas são bem melindrosas, né? Dependendo do que você fala, a pessoa fica ofendida e fala. A pessoa com deficiência visual, acho que como elas precisam das coisas muito acessíveis, muito simples, elas trabalham com isso muito bem. Elas não são melindrosas nesse sentido. Tá? Flavânia, consegui um trabalho de cuidador, vou cuidar de uma pessoa com deficiência visual. Como que eu vou fazer? Primeiro, adaptar essa casa para ela e transformar a casa para que ela possa se virar sozinha. Ela não pense que fazendo isso você vai perder seu emprego, porque você não vai. Mas o quê? Na sua ausência, essa pessoa conseguir se virar. Um exemplo simples que vocês podem fazer que ajuda demais. Eu vi um caso desse na prática. A pessoa com deficiência visual tinha um micro-ondas, né? Porque eles não utilizam fogão, eles utilizam só micro-ondas para evitar queimadura. E ela tinha muita dificuldade para usar micro-ondas. Sabe o que a cuidadora fez? Comprou aquelas bolinhas de pérola partida do meio e colocou em todos os botões, colou no micro-ondas. Resolveu o problema da pessoa. Ela consegue usar, porque elas decoram muito bem os lugares, principalmente quando lê braille. Resolveu o problema da pessoa. Às vezes põe uma bolinha maior, onde o botão de 30 segundos, põe os outros dos números um pouquinho menor. Pronto, a pessoa consegue se virar, esquentar seu café à noite, então esquentar seu café de manhã, o almoço. Você já deu uma independência para essa pessoa. O que mais? Geralmente, pessoa com esse tipo de deficiência, é importante você lidar principalmente com copos de plástico, tá? Para evitar quebra, porque se quebrar e você não estiver na casa, como é que essa pessoa vai recolher os cabos? Então, evitar ter coisas que podem gerar acidentes. Isso eu estou falando principalmente quando a pessoa mora sozinha. Tá? Tem alguns casos que a pessoa, como elas aposentam mais cedo, às vezes morre a pessoa, o familiar que cuidava, e eles precisam morar sozinhos. Tá? Às vezes a família abandona, então elas precisam se virar. O que mais? Não pense que porque essa pessoa tem essa deficiência,
que você passa ela para trás, porque você não passa, elas são muito espertas, no geral. Sabe contar dinheiro, às vezes elas confundem algumas notas, né? Por exemplo, a nota de 200 é do mesmo tamanho da nota de 20. Então, às vezes vai se confundir. Mas fora isso, as demais notas, elas têm toda a sensibilidade para conseguir identificar. Tá? E o que mais? Prestem apoio a essas pessoas. Aqui a gente está vendo outros exemplos de vagas destinadas a pessoas com pouca mobilidade. Então, lembrar, tem a vaga do idoso. Você vai achar? Claro. Você está congelando já. Eu acho isso uma injustiça. Esse ar fica só para vocês, ele não chega aqui na frente. Não chega. Melhorou aí? Melhorou. Chegou, né? Tá gelado? Tá gelado ainda? Tá bom. Não tem erro. Então, gente, saber identificar, tá? Quando tá mercado, supermercado, eu cheguei pela porta dos livros, aí me deu um crise que eu, segurança bem quando eu vou, não tem o bicho não, tá? Tem um movimento. Não pode ficar sossegado. Nesse tempo tá complicado, você não pode dar um espirro, uma tossidinha, porque o povo afasta, assim, ó. Tem vídeo aí, não. Tem coisa que você quer controlar desse jeito? Não, não vai. A mãe tá com valor que ele tão gelo? Por isso que a gente fica doente. Qual que é outro símbolo importante para a gente lembrar? Gravidez gestante. Tá? E, gente, o Brasil, ele é um dos países que esse tipo de política é muito bem aplicada. Tá? Preferência para idoso, preferência para gestante. Se você for em outros países, como, por exemplo, na Europa, não tem isso. De fila preferencial. Eles chegam aqui e eles acham o máximo a gente ter isso. Que lá não tem. E é importante vocês fazerem uso. Então, por exemplo, está com alguém deficiente, está levando a pessoa que você cuida no banco, no supermercado, está levando para dar uma volta, se ele tem qualquer limitação, faça o uso da preferência dele. Tem que ter o cadastro, tudo certinho. Mas, por exemplo, você está com uma pessoa deficiente visual, chega no banco, prestar, fazer igual o seu marido, fazer igual o marido dela. Seu nome Andressa. Fazer igual o marido da Andressa. Reivindiquem os direitos de vocês. Tá? Tudo isso que a gente falou, gente, dos direitos dos idosos, direito das crianças e adolescentes e, por fim, direito das pessoas com algum tipo de limitação, são direitos garantidos, são direitos que foram conquistados, mas eles precisam ser sempre reivindicados, tá? Lembrar que vocês têm esses direitos, tá? É como Fabiano falou, se você quer ter direito a uma vaga de idoso, é importante você fazer o cadastro, ter lá a sua plaquinha, dependendo do outro tipo de serviço que você for prestar, precisa sim do cadastro. Se isso é necessário para você ter acesso ao direito, faça. Mas nem todos os tipos de deficiência têm esse tipo de cadastro. Porque tem algumas que são muito claras, né? Pessoas surdas, pessoas com outros tipos. Alguns têm carteirinhas, outros não. Mas se informe da categoria. Então, se você for trabalhar com uma pessoa com qualquer tipo de deficiência ou com qualquer tipo de doença, primeira coisa, se informe sobre ela, dos direitos que a classe adquiriu. Por exemplo, se eu vou trabalhar com uma criança autista, nossa, eu preciso saber que Franca tem uma casa de apoio do autista, que eles oferecem psicólogo, oferecem fono, oferecem várias coisas de forma gratuita ou com preço de custo. Então, eu posso ir lá e eu posso me informar a respeito. Eles fazem cursos, fazem palestras. Então, se informem a respeito dessas coisas.
tá bom? Então, é a Política Nacional de Integração da Pessoa com Deficiência, tá? Então, integrar todos. Por quê? Por mais que... tanto é que é uma da política do SUS, né? Da equidade. Quem for prestar concurso, isso é uma coisa que tem que estar na ponta da língua, tá? O que é equidade? Todo mundo tem direito à assistência dentro da sua necessidade. O que isso quer dizer? Para todo mundo que chegar no hospital, eu vou internar? Não, eu vou internar quem precisa. Quem está só com febre, eu vou dar um remedinho e vou mandar para casa. Quem chega com um tiro vai pegar a fila? Esperar ser atendido? Não. Então, eu atendo cada um dentro da sua necessidade. Eu não vou dar um atendimento de primeira para quem está só com uma gripe. Eu não vou deixar uma pessoa que leva um tiro esperando na fila. Isso é equidade. E isso também se aplica à população em geral. Tá? Todos têm direito a acesso à saúde, educação, cultura, dentro das suas necessidades. Isso é integração. Integrar toda essa população, mesmo que uma pessoa que seja cadeirante não vai fazer a mesma atividade que uma pessoa que anda normalmente, mas ela tem direito a fazer uma atividade. Então, a gente tem que proporcionar esse tipo de atividade para ela. Qual que é essa atividade? Integrar a criança com o idoso, com todos eles, tá? Então, alguns dos direitos. Direito a tratamento médico, psicólogo e fisioterapeuta. São os primeiros que a gente vê que precisa, que tem que ter acesso. Outro direito que eles têm acesso, direito à atividade remunerada em todas as esferas trabalhistas. Quem aqui já não ouviu falar de PDC? Pessoa com deficiência. Às vezes você vai prestar um concurso, está escrito PDC, uma vaga. Ampla concorrência, uma vaga. O que isso quer dizer? Para aquelas vagas destinadas, uma vaga é só para quem tem deficiência, seja ela motora, auditiva, visual, para algum tipo de deficiência. Então, todas as pessoas, em qualquer esfera, empresas como Magazine Luiza, têm vagas destinadas à pessoa com deficiência. E a partir de um certo tamanho da empresa, toda empresa tem a obrigação de contratar ao menos um funcionário, uma cota de funcionários com deficiência. Tá? O que mais? Essas pessoas não podem ser exploradas, discriminadas ou excluídas. Tá? Ou seja, integrar mesmo essa pessoa. Fazer com que ela tenha acesso às atividades da empresa dentro da sua limitação, não excluir ela, não forçar essa pessoa, mesmo ela não podendo, entender sim, ela tem uma limitação, certos trabalhos não tem como essa pessoa fazer. E tem pessoas, por exemplo, com deficiência visual que aposentaram trabalhando. Quando na época era uma cidade muito forte, ainda é, né? Mas hoje menos. De calçado, pessoa com deficiência visual fazia muita caixa. Então, teve gente que aposentou trabalhando, elas têm direito a isso. É uma atividade que respeita a sua limitação e faz com que as pessoas sejam incluídas na empresa. Tá? Elas não podem ser privadas de lazer, cultura, esportes e ações sociais. Tá? Isso vale principalmente para aquelas famílias que a gente mencionou que protege demais. Que não deixa aquela pessoa deficiente socializar, só deixa a pessoa trancada dentro de casa, isola. Isso tem muito, tá? Já teve algumas campanhas de censo para você achar pessoas deficientes visuais e auditivos. Quanto que você vê de pessoas que ficam realmente trancadas, não têm acesso, não foram alfabetizadas em Libras, em língua de sinais, não tiveram nenhum tipo de instrução, é muito grande. Para esse tipo de pessoa, você tem que começar desde lá do começo. Ensinar braille, ensinar língua de sinais, desde o comecinho, tá? E para quem
gosta de concurso, vê isso como uma coisa que quer, gente, Libras está muito em pauta ultimamente, tá? Muitos concursos pedem, as escolas têm pedido bastante, tá? Então, é uma área também interessante para vocês trabalharem. Tá pau a pau. Para concurso está pedindo muito, principalmente na parte de educação. Pessoa que saiba Libras, para você trabalhar com comunicação. Muitas vezes, por você saber Libras, você sai na frente de alguns candidatos, principalmente em grandes empresas. E obrigatoriamente você vai ter essas vagas destinadas para pessoas deficientes, tem que ter alguém que faça essa comunicação entre a pessoa deficiente e o supervisor, por exemplo. Então, você saber Libras facilita muito essa comunicação. Tá? Vai fazer, às vezes, é o diferencial para você conseguir ou não um emprego. Tá? Nessas grandes empresas. Eu também queria deficiente auditivo. Nossa, ele conversa rapidinho. De Libras, né? É super legal. Eu tentei fazer uma vez, mas eu eu sou muito descoordenada para fazer Ele vai Libras. rapidinho conversando. Eu apoiando a facilidade dele. E é muito interessante porque cada pessoa que faz Libras tem a sua própria, assim, tem a língua oficial, mas tem as gírias, igual quando a gente fala mesmo, tem os símbolos que é de cada um. Se ele te conhece, ele não vai te chamar pelo seu nome soletrando as letras, ele vai dar um símbolo, um gesto que é seu. Aí quando você se apresenta para as pessoas, você faz esse gesto. Se alguém pergunta seu nome, aí você faz. É muito interessante. É muito rápido conversar. Eu também uma amiga conversando, porque eu entendi e eles riam, né? Eu fiquei lá, será que eles estão falando? Sem entender. E é muito legal separar lá no terminal. Tem dia que eles ficam no celular conversando, de chamada. É muito legal. Eu já falei, gente, mas o que será que você vai falando? De tanto rir. Não, isso é legal. Gente, só destacando então, dia 10 de dezembro, esses dias, foi o Dia Internacional dos Direitos Humanos, tá? Então, a gente está comemorando essa aquisição, que é uma aquisição de todos nós. Tá? Então, o que isso quer dizer para nós, Dia dos Direitos Humanos? Que qualquer humano tem direito à liberdade, igualdade, dignidade, paz, que está precisando muito, justiça, Estado de Direito e esperança, que a gente tem muito para esse 2021, as coisas que nós vamos lembrar. Então, gente, independente se é idoso, se é criança, se é deficiente ou não, tem esse direito adquirido, tá?
Então, quem criou isso? Quem criou o Dia dos Direitos Humanos? Foi a ONU. Não sei se vocês conhecem a ONU, Organização Mundial da Organização das Nações Unidas, perdão. Quando que a ONU foi criada? Ela foi criada após a Segunda Guerra Mundial. Ela substituiu a Liga das Nações, né, que tinha antes com o mesmo propósito. E qual que é o objetivo deles? Unificar as nações trazendo paz. Tá? Esse é o grande objetivo da ONU. Ela tem várias vertentes dentro da ONU. Tem vários braços. Tem uma parte da ONU que lida com a economia, tem uma parte que lida com saúde, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, pertence à ONU, tá? Então, quando a gente fala, os países não vão mais comprar, por exemplo, Estados Unidos e outros países não vão mais, são proibidos de comprar, por exemplo, de Cuba. Quem decide isso? A ONU, tá? Então, ela tem poder no mundo todo para tomar decisões. Ela que fala quem pode ter bomba nuclear, quem não pode. Ela é muito influente. E foi ela que criou essa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tá? Que todos têm direito, que todo mundo pode e deve ter direito e acesso à saúde, à liberdade, à recreação. Ela dá direito até quem já matou, tudo errado também tem direito. Tem. Porque é complicado, porque os países membros oficiais, quem é? É o próprio Estados Unidos, Rússia, Alemanha, a cúpula da ONU é feita dos poderosos, né? Então eles mandam e desmandam na ONU. O Brasil tem uma cadeira lá, mas é rotativa, de tanto em tantos anos que ele tem algum poder de voto lá. Então, ó, quais são esses direitos assegurados? Direito do indivíduo, direito à vida, à saúde, igualdade, independente das condições ou idade, liberdade, educação, como a gente vê que o Estatuto da Criança vem dentro disso, dá direito à educação, segurança, seja para idoso, criança ou qualquer idade, ter direito a saneamento básico, respeito e paz, que é um grande foco da ONU. Ela trabalha tentando trazer a paz, por isso que ela foi criada depois da Segunda Guerra Mundial, para tentar trazer a paz e a união entre os governos. Tá? Conseguiu? Não, ela está tentando. Esse é o objetivo dela.
que nós vimos hoje? Nós vimos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele é importante, pois fornece direitos. Quais são esses direitos? Direito à segurança, direito a estudo, protege essas crianças de violência sexual, agressão, entre outros problemas. Aí garante também, o objetivo é garantir um acesso a uma criação estável emocionalmente, economicamente e socialmente. Tá? Nós vimos também sobre a lei de acessibilidade, que é a lei que garante que as pessoas que tenham algum tipo de deficiência tenham certa medida de liberdade, que consigam sair na rua, conseguindo se locomover de forma adequada. Nós vimos apenas alguns exemplos, né, como a rampa de acesso, as vagas específicas e aqueles quadradinhos que auxiliam os deficientes visuais. Tá? Então, a Política Nacional para a Integração da Pessoa Deficiente, ela faz isso, né? Ela ajuda essa pessoa a ir para o mercado de trabalho, que ela possa trabalhar, ela tem direito a trabalhar em qualquer empresa de porte médio para grande, tem uma cota para pessoas deficientes, concursos públicos tem cota para pessoas deficientes. Tá? E nós vimos um pouquinho só sobre direitos humanos. Mas a gente viu que os direitos humanos foi instituído pela ONU e que garante que toda e qualquer pessoa tenha direito à saúde, segurança e paz, que é o objetivo dela. Certo? Alguma dúvida, meninas? Eu falei muito, vocês não falaram quase nada. Eu não sei se falasse mais. Pelo menos eu não ficava falando tanto. Vocês acham que eu sou meio doida? Nenhuma? Nada? Gente... Então, segundo o Bruno, a próxima aula de vocês vai ser cuidador e equipe multidisciplinar. O que eu tenho para dizer para vocês? Os que estão online também, isso é importante para vocês. Última aula do ano, vocês estão oficialmente de férias. Tá? Vai ficar tranquilinho para o Natal e Ano Novo. Vai tirar umas férias. Quando vocês voltam? Vocês vão voltar dia 6. Vai ser 15 dias quase. Então, dia 6, volta a aula de vocês normal. O Bruno estará de volta, tá? Podem ficar tranquilos, ele voltará. Tá aí para a diversão de vocês e alegria geral da nação. Certinho? Então, tá bom, meninas. Sexta ainda tem oficina ou não?